Oi, crianças, tudo bem? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem. Estamos aqui, gravando mais uma aulinha da evangelização infantil e vamos aí então nos preparando, para fazermos a nossa subida, nossa abertura dos trabalhos. Vamos procurar então ficar bem tranquilos, bem serenos. Vamos deixando que essa música adentre o nosso coração, nossa mente. Vamos respirando profundamente, nos ligando aos nossos mentores individuais, ligando as equipes de produção, limpeza e higienização de ambientes. Itaporã, Bogotá e seus Princesa Isabel e seus netos, Sua Maria e os filhos do deserto. Pedindo que as equipes possam restar-se no enxoval, deixando preparado para a aula de hoje. Vamos recebendo aos nossos tutores, as equipes de trabalho desta sala, nos colocando à disposição para trabalharmos em nome de Jesus. Vamos nos ligando com a atenção preenchida. Pode acontecer com as E aí, crianças, como estão passando esses dias dessa quarentena? Como vocês estão, acompanhando as atividades? Estão conseguindo acompanhar as aulinhas da evangelização infantil? Dá um retorno pra gente lá no grupo. Coloca se estão conseguindo realizar, se estão encontrando dificuldades, quais as dificuldades, está encontrando de repente tempo, de repente o conteúdo está extenso. Vai dando lá no nosso grupo um feedback, vai falando um pouquinho pra gente, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o medo, Eu sou a Tamires, sou da sala de 8 a 10 anos e vamos falar um pouquinho aí sobre o medo, O que é, como se dá, como que a gente se sente em relação a isso, como a gente consegue lidar com isso de uma forma saudável, de uma forma que não nos limite, E para começar, deixa eu só colocar aqui, uma pergunta, O porquê que a gente tem medo? Como que isso acontece dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo? Do que a gente tem medo e o porquê a gente tem medo? Eu tenho medo? A mamãe tem medo? O papai tem medo? Todo mundo tem medos. Principalmente agora nessa fase de pandemia, a gente consegue mais facilmente
identificar e conhecer um pouco mais desse medo, né? Do que eu tenho medo? Eu tenho medo hoje, dentro do que estamos vivendo, medo de morrer? Tenho medo de adoecer? Eu tenho medo de ficar sozinho? Tenho medo do escuro? Não é? Eu costumo sempre falar na aulinha que normalmente nós temos medo de algo que nós não conhecemos, não é? Como, por exemplo, eu não tenho medo do sol ou da claridade, porque eu estou vendo tudo que está acontecendo, eu consigo exatamente ver o que tem lá, não é? Isso não me produz medo. Agora, se eu estou num ambiente escuro, por exemplo, no quarto, à noite, eu tenho medo. Por quê? Os meus sentidos ficam mais atentos, né? Os ouvidos, a respiração, o meu tato, tudo fica mais apurado. Que é uma defesa natural do nosso corpo ter medo, ou seja, todos nós temos medo e fazemos isso para proteger o nosso corpo, para proteger a nossa sobrevivência, né? Então, por exemplo, à noite no escuro eu tenho medo do que eu não vejo, né? Eu desconheço o que tem lá no escuro, é algo que eu não consigo ter essa percepção do que é, né? Isso me provoca medo. Normalmente temos medo do desconhecido. Quando a gente começa a ter um pouco mais de idade, começa a desenvolver alguns entendimentos, a gente percebe que tem coisas que a gente não precisa mais ter medo. De quando éramos bebê e quando a gente vai crescendo. Ou seja, temos medo, sim, todos temos, e é natural ter medo. Não é coisa de criança ou coisa da nossa imaginação, não. É natural ter medo, todo ser humano tem medo, tá? E é super normal ter medo, tá bom? O que a gente tem que observar? Quando esse medo se torna uma forma tão grande que nos limita a fazer algumas coisas. Como, por exemplo, eu tenho muito medo de sair na rua, né? Porque aconteceu alguma coisa, um roubo, algum acidente, eu tenho muito medo. E aí você começa a não sair mais. Isso vai te limitando a ficar só dentro de casa, porque você tem medo de sair à rua. Isso vai começar a se tornar uma patologia, uma doença, né? Esse medo exagerado das coisas. Então, normalmente quando a gente tem medo de uma situação, procura sempre ver o lado positivo dessa situação, ok? Aqui na apresentação eu coloquei uma imagem que alguns devem conhecer, que é do filme A Origem dos Guardiões, né? E essa figura é o famoso bicho-papão, né? O que é esse bicho-papão aí nessa apresentação? Esse bicho-papão, ele consegue fazer todos os nossos medos se materializar, né, com uma areia escura. Ele forma várias figuras, não é? Que normalmente a gente tem medo. E na imagem lá, ele coloca normalmente nos nossos sonhos esse medo. Ele deixa esse medo bem enraizado lá no nosso inconsciente. E ele vai ganhando força, até uma hora que ele nos paralisa. Não é isso que acontece com esse famoso bicho-papão? E aí, eu coloco um pouquinho aqui. O que é que a gente tem tanto esse medo tão grande que nos paralisa, não é? O que é que esse bicho-papão consegue transformar no nosso pesadelo? Consegue transformar em uma coisa tão grandiosa que nos paralisa? E tem fundamento, né? Sempre que você estiver dentro dessa situação do medo, a gente se perguntar: isso é real? Está acontecendo agora? Está acontecendo algo com o meu corpo agora? E você ir se acalmando e se percebendo, não é? Como eu estou me sentindo agora? Estou respirando acelerado, o coração está batendo acelerado. Então vamos procurar mudar essa reação no meu corpo. Vamos procurar então transformar isso de uma outra forma, ver isso com outros olhos, não é? Uma coisa que eu sempre tenho falado para vocês é, neste momento de pandemia,
não só olhar o lado negativo do que estamos vivendo, tá? Para quem não sabe, né, as crianças normalmente na sala já sabem que eu sempre coloco isso. A tia trabalha em uma unidade de saúde, né? Eu sou aí o grupo da linha de frente, né? Eu estou cuidando aí dessas pessoas que acabam chegando lá adoecidos de Covid. Então a gente vivencia muita situação negativa. E daí, todo dia quando eu acordo de manhã, eu costumo pensar em uma situação que é: olha como o céu está limpo, como os rios estão mais limpos, as matas estão crescendo maravilhosamente, porque não está tendo tanta influência, porque não tem tantas pessoas circulando na rua, porque não tem tanta poluição, não tem tanto veículo. De olhar o lado positivo também dessa situação. Isso é muito importante. Olhem sempre o lado positivo de tudo. E aí, lembrando sempre, tem o bicho papão, não é? Ele consegue realizar aí todos os nossos medos, materializar nessa areia e transformar no nosso medo, no maior medo que você tenha na vida, por exemplo, de barata, né? Eu não tenho medo de barata, mas para quem tem, é algo grande, algo paralisante, não é? Algo super negativo. Eu sempre coloco isso em sala de aula, da gente buscar colocar isso até na nossa vida, né? Esses pensamentos que nós temos de forma negativa, ele é um pouco esse bicho papão, né? Conforme a gente vai pensando, vai dando força para ele, vai construindo essa ideia e essa imagem na nossa mente, que passa para o nosso corpo e se transformam nessas sensações, tá? E aí esse medo fica tão grande, tão paralisante. E como que a gente consegue transformar isso de uma outra forma, de uma forma mais positiva, né? Afinal de contas, estamos aprendendo com Cristo, né? E não tem nada que ele não tocou, que ele não falou e que ele não fez que não fosse positivo. Tcharam! Como enfrentar os nossos medos, né? Eu coloquei aqui essa figura porque eu sempre uso ele na sala de aula. Eu sempre falo dele nessa hora do medo que paralisa, que é o Sandman, né? Eu coloco ele aí como os bons pensamentos. Para quem acompanhou aí o desenho sabe que ele não morre, não é? Aparentemente no desenho ele aparece que ele morre, mas depois ele volta. Por quê? São os nossos pensamentos positivos que, quando se encontram com o medo e com o pensamento negativo, ele tem força suficiente para transformar tudo em boa energia, em puro amor, em pura luz dourada, que é essa cor que ele tem, não é? Então, gente, tá lá naquele momento do medo, naquele momento do pavor, naquele momento desesperador de que não tem jeito, não tem saída. Pensa em uma luz dourada que toma conta de todo o seu corpo, e essa luz dourada cobre como um véu fino todo o seu corpo e te protege de todo medo, de tudo que possa vir a acontecer com você. Então, bateu o desespero aí em casa, para, respira, imagina que essa luz dourada vem como um véu, como um cobertor, te proteger e te amparar, ok? Porque não existe pensamento negativo mais forte do que um pensamento positivo, ok? Então, teve medo de tudo ou qualquer coisa? Pensamento positivo. Cor dourada, imagina, respira, centraliza, movimenta as mãos, os pés, puxa o ar contando até 3, solta o ar lentamente, volta a se tranquilizar, a relaxar, porque aí você já consegue tranquilizar mais a mente, você já consegue fazer uma ligação melhor com o seu mentor, você já consegue pensar em fazer uma prece,
vocês já conseguem se ligar com espíritos evoluídos, com amigos que nós temos do outro lado, que vem sempre nos proteger, sempre nos amparar e de forma bem amorosa, está sempre próximo da gente, principalmente nesse momento. Da gente não achar que o mundo está acabando e que estamos aqui só. Não, estamos aqui, os evangelizadores, né? O pessoal do Betânia, o pessoal das palestras, dos passes. Pois é, a gente continua aqui todos os dias fazendo vibrações pela casa e por todos vocês. Todos os dias, na hora marcada, fazemos as nossas preces, voltadas a todos e a todos que precisam também, ok? Então contribuam com a gente, ajuda o planeta doando energias positivas, doando os pensamentos bons, ok? Que é isso que o Cristo espera de nós neste momento de pandemia. A gente já aprendeu um pouquinho como lidar diante dessa situação. O amor cura tudo, tudo neste planeta. E aí, eu deixo para vocês esse aprendizado, esse pouquinho de procurar diariamente fazer as preces de vocês, continuar fazendo as ligações ao mentor, pedir que os pais acompanhem este momento de prece, tranquilize, faça uma leitura diariamente, né? Procure deixar esse ambiente de casa mais harmonioso, para contribuir com essa saúde mental, tanto dos pais quanto das crianças, né? Procurar fazer algumas meditações, alguns relaxamentos para a família, para todos, será excelente, ok? E procurem aí durante a semana, se vocês têm um medo, que você acha que você já consegue ver ele de outra forma, e conta aí pra gente qual é o seu maior medo, o que você vai fazer durante a semana para trabalhar esse medo. Esse medo não, para trabalhar o lado positivo, o pensamento positivo, ok? Então, eu vou fazer novamente o encerramento com vocês e vamos procurar dessa vez nos ligar bem firmemente à cor dourada, nos protegendo e nos amparando, tá bom? Boa semana, eu espero que encontrá-los no próximo sábado. Beijo, até breve. Então vamos voltando à sintonia do início, fechando os nossos olhos, respirando profundamente e gratos, vamos dar um pouco do muito que recebemos em formas de vibrações de amor. Vamos vibrando pelo planeta Terra, pelo Brasil, por todos os lares da Terra, pelos nossos lares e por todas as famílias, pelas crianças, pelas creches, orfanatos, crianças que se encontram nas ruas, por esta casa, Maria de Betânia que nos recebe, por cada um de nós que estamos presentes aqui hoje, nos agradecendo a Deus, Pai Criador, pela prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.